Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Ponto a Ponto, o podcast do jornal Maringá Post. Hoje mais uma boa conversa aí para entender a dinâmica do mercado imobiliário. Para isso nós estamos recebendo dois representantes do setor, eles que são empresários e empreendedores nesta área. Mas antes de apresentá-los, eu quero lembrar você que o Ponto a Ponto está disponível nas redes. Você tem nas principais redes sociais, ali os cortes, os conteúdos do Ponto a Ponto, mas também estamos no canal do YouTube, para que você possa acompanhar o episódio completo, para que você possa prestigiar, deixar um comentário, se inscrever no nosso canal, e assim você, o tempo todo e a cada semana, tem um encontro marcado com a gente. Eu sou Ronaldo Neso e é sempre um prazer falar contigo. E eu lembro que o Ponto a Ponto é um podcast gravado no VMark Studio, nosso parceiro nessa jornada. Hoje recebemos a Suelen Mello e também o Diego Natal Ricardo, eles que são da Moriali Imóveis e estão com a gente para uma boa conversa sobre o mercado imobiliário. Em primeiro lugar, Diego, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar com a gente. Bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse momento muito importante para nós, né, Su? Que começamos tão pouco tempo agora no mercado imobiliário, como empreendedor, e para a gente é uma honra muito grande. Uma alegria recebê-lo. Suelen, muito obrigado por aceitar o convite, estar com a gente para esse bate-papo. Nós que agradecemos, né? Eu acho que é um ponto muito importante, né? A gente falar um pouquinho sobre o mercado, a nossa visão de mercado, né? E que a gente possa contribuir aí com um pouquinho de conhecimento, né? Desse pouco tempo que a gente vai ter, porque o assunto é muito vasto, né? E muito grande e muito importante também. E o Diego pontuou já aqui no alô inicial dele, né? Que vocês estão há pouco tempo no mercado, né, como empreendedores, mas vocês são pessoas que têm uma vasta experiência nesta área. O que fez vocês deixarem esse lugar, né, de profissionais que atuavam no mercado e que atuam no mercado para se aventurarem no mundo do empreendedorismo? Né? A gente se complementa. Acho que todo mundo tem uma sementinha dentro de si que você começa depois de... Eu estava há 8 anos e meio já dentro do mercado imobiliário e, assim, a estrutura que a gente estava era muito boa, a gente tinha um bom rapport, enfim, nós tínhamos todas as estruturas necessárias, mas a gente sentiu essa necessidade de colocar um pouco da nossa visão, da nossa cara, do nosso jeito, da nossa força, como um diferencial para o mercado. A gente vem... Maringá é uma cidade espetacular para você fazer investimentos imobiliários. E a gente trabalhando ali, a gente entendeu que a gente podia trabalhar nisso do nosso jeito, sabe? Dando a nossa cara, a nossa visão, acho que a nossa cor. Enfim, existem várias possibilidades e a gente começou a entender que a gente poderia chegar lá também. Tem muito a ver, né, Suelen? Com esse ponto que o Diego citou, você vai acumulando experiências e vai chegando o momento que você quer fazer do seu jeito. Exato. Eu gosto muito de falar o que a gente teve uma construção, né, profissional, de trabalho. Eu e o Diego, nós começamos como supervisores comerciais, então, assim, a gente atendia muito cliente, né? Eu acho que essa vivência no comercial, de atendimento, de conhecer a história de cada família, a dificuldade, né, por exemplo, de aprovação de crédito, e a gente vem nessa temática de que o imóvel, ele é muito importante na vida de uma família. Vamos pensar assim, a gente gosta de brincar, né? Até uma pessoa que está em condição, né, de rua, por exemplo, ela tem uma necessidade de uma edificação. Nosso corpo não é preparado para suportar, por exemplo, o calor, frio, vento, em chuva. A gente precisa de uma edificação. Então, se a gente entende esse princípio de que é uma necessidade humana um imóvel, a gente muda toda a forma da gente trabalhar. Porque quando a gente vai atender a família, a gente entende que a gente vai mudar. Às vezes a gente atende uma família que vai ter apenas aquele imóvel a vida toda, né? A gente vai tirar ela de uma situação, às vezes, de aluguel ou de uma casa cedida. Então, a nossa empresa vem com essa visão humana mesmo, de que, olha, a gente precisa, cada venda, cada imóvel é uma família que a gente vai ajudar. Talvez para muitos profissionais aí seja mais um imóvel,
mas para nós é o imóvel daquele cliente, daquela família que a gente vai fazer a diferença. Então a gente sempre trabalhou nesse formato. E eu acho que quando vem a Moriali né, que o nome já é isso, né, amor e alegria, é exatamente com essa temática humana, de fazer a diferença mesmo dentro daquela aquisição de imóvel mesmo, né? E aí, nesse percurso de vocês, né, de muito aprendizado, de muita coisa que vocês vivenciaram, vocês foram descobrindo essas particularidades, né, de observar a necessidade do cliente, de ver a identificação que o cliente tem com determinado imóvel. E eu recordo, Suelen, que numa das nossas conversas anteriores, você falou que essa identificação, às vezes, de perceber, né, justamente a demanda que o cliente tem, muitas vezes leva e deveria levar, né, o profissional que trabalha com imóveis, às vezes até mesmo a recuar numa determinada oferta, porque talvez não seja tão bom assim para o cliente aquilo que ele pensa para a própria vida dele. É uma visão, digamos assim, aparentemente até contraintuitiva, né? Porque o objetivo de vocês, evidentemente, é vender. É venda, exato. Mas a venda, ela não pode ser só simplesmente a venda, porque isso não faz sentido. Não faz assim, talvez o cara mais rico do mundo, ele não precisaria mais de nada, já tem dinheiro, já tem tudo. Não é isso que vai, né? E esse não é o nosso princípio. Em muitas vendas, eu sei, porque eu e o Diego, nós somos amigos, a gente compartilha, não só da vida profissional, mas da pessoal também, de que vendas, de a gente recuar mesmo, de falar, olha, esse não é o melhor momento para você. Imagina, talvez em 2, 3 meses vai virar uma dor de cabeça, vai ter ali sei lá, uma cobrança extrajudicial porque ele não conseguiu pagar. A gente tem que ter esse discernimento de que, calma, vamos estruturar, porque senão vai ter um problema. E aí esse problema também vai retomar para o profissional, porque como que vai resolver? Né? Muitas vezes a pessoa é leiga, né, no assunto. Então, a gente vai ter que retomar essa negociação para que resolver um outro problema. Então, às vezes é melhor esperar. Vamos esperar 6 meses, vamos esperar 1 ano. Vamos construir seu patrimônio de uma forma segura, né? Eu sempre falo para o meu cliente assim, tem que ser uma bênção, não pode ser uma dor de cabeça. Então, porque olha só o quanto que isso interfere. A gente atende clientes com renda de 3, 4 mil reais, que aí a prestação, por exemplo, do financiamento é R$1.500. Se sair R$100, R$200 disso daí para ele, isso vai fazer uma diferença. Então, são famílias que têm ali filhos, né? Que pode passar numa situação, sei lá, de um imprevisto de doença, alguma coisa nesse sentido. Então, fazer uma venda e ele entender o que ele tem que pagar para ele se organizar, isso faz muito sentido. E não foi nenhuma nem 2 vezes. A gente recuou a venda para que 6 meses depois, 1 ano, e aí não vem só a venda dele, porque a pessoa indica mais, né? Ela entende que não é venda por venda. E é o que acontece hoje no nosso mercado. Existe uma supervalorização de ser corretor, né? De que a comissão ela é importante, né? Óbvio que é, né? Então, todo mundo vive, nossa empresa vive do comissionamento que é pago pelos nossos clientes, mas isso é consequente de um bom trabalho. Não, a gente não pode inverter a ordem disso, né? Vamos fazer um bom trabalho que a comissão é consequência disso. Não a gente virar corretor porque vai ganhar mais do que médico, vai ganhar mais do que qualquer hoje, né, um profissional bem qualificado no mercado. A ordem não pode ser alterada. Então, faça um bom trabalho, que a consequência dali, do retorno, né, da comissão, ela vai ser consequência de um bom trabalho. Hoje o mercado vive essa inversão. Então, a nossa saída, né, e a nossa, a montagem mesmo da Moriali também é nesse sentido, de que a gente vai entregar um bom trabalho e a gente vai colher, né, esses frutos desse bom trabalho. Diego, você comentava, ainda nesse aspecto agora há pouco com a gente, antes de começarmos, né, a gravação do podcast, que esse é um processo, né, que precisa ser bastante cuidadoso, justamente porque o cliente não é um cliente recorrente, né? Ou seja, você compra um imóvel hoje, mas você não compra outro daqui 15 dias, igual a gente faz supermercado, né? A experiência que ele precisa ter com você precisa ser, de fato, impactante, né? Para que ele possa caminhar contigo em qualquer momento que ele pensar no imóvel, ele lembrar, ele ter você como referência, né? Hoje, o que a gente sente muito, a gente também trabalha com investidores, né? Então, esses investidores são pessoas que compram recorrente. Então, eles podem comprar um hoje, pode comprar 2 durante o ano, mas também tem as famílias que estão começando agora.
E essa família, o primeiro imóvel, é muito gratificante para a gente poder tê-los conosco. Então, quando a gente vida, né? a gente impacta a vida das pessoas de uma forma muito genuína, porque às vezes as pessoas vêm, chega pra gente e fala assim, olha, é meu primeiro imóvel, eu não sei como comprar, eu acho que eu não tenho essa condição, eu acho que eu não consigo chegar ali. E na verdade, é tudo uma construção. E aí você trazê-los para perto de você e você sentar e falar, ó, hoje você não consegue comprar. Mas vamos entender em qual momento você vai conseguir comprar. A gente tem corretores que trabalham clientes de 2 anos. Estão com eles ali há 2 anos, há 6 meses. Tem corretores que trabalham esses clientes porque entende que o momento de compra deles não é naquele momento. E aí, o que o mercado faz hoje é abandonar. Abandona, e aí, em algum outro momento, às vezes a pessoa não entendeu se ela conseguiu comprar ou não, e passam-se anos e anos e anos. Então, a gente trabalha muito com isso. A gente trabalha a pessoa que vem e a gente pega na mão, a gente fala, olha, vem aqui, é desse jeito, assim você não vai conseguir, você precisa disso, precisa melhorar a sua renda, precisa... Enfim, a gente dá as possibilidades para que a pessoa queira e entenda que ela consegue comprar. E isso ela entra dentro de uma esteira, assim, primeiro, de credibilidade, que é o que a gente passa, de satisfação, porque a gente não abandonou ela, e muitas vezes é o Minha Casa Minha Vida, é o primeiro imóvel, é um valor baixo até, e aí a pessoa olha e fala, cara, vocês me ajudaram a construir o meu primeiro imóvel, e a gente vem nessa recorrência, e aí vem para o segundo imóvel, e chama a tia, chama o primo, chama o avô, enfim, todas as pessoas que, principalmente ele que acreditou no nosso trabalho, ele vende o nosso trabalho para as outras pessoas. Então, a gente já tem, em pouco tempo de vida, né, de Moriali, que 2 meses fez, a gente já tem venda de indicação de vendas que fizemos. Porque são pessoas que acreditaram no nosso trabalho. E elas continuam com a gente. E a gente fala assim, a gente é apegado. A gente é apegado aos nossos corretores, a gente é apegado à nossa imobiliária, a gente é apegado aos nossos clientes. Eles têm que permanecer com a gente, principalmente pelo que a gente proporciona para eles. E um pouco dessa visão que vocês têm de mercado, dessa relação com o cliente, me parece que foi essencial para fazer acontecer a empresa, né? Vocês, há 6 meses atrás, não tinham a intenção de abrir uma imobiliária, né? Então conta pra gente esse processo, conta para quem está acompanhando, porque é muito bacana a gente compartilhar essa história. Eu falo assim, a gente é muito verdadeiro, né? Então, eu falo que você tem que estar no lugar onde você está bem, onde faz sentido para você, aquilo que você acredita, né? E a gente, nesse período, né, a gente passou, cara, a gente consegue, a gente pode, né? A primeira decisão foi, vamos eu e você, vamos montar um escritório onde a gente vai atender os nossos clientes de carteira, porque nesse período de 8 anos, né, que a gente tem aí de mercado, a gente tem carteira, a gente tem clientes, né, que confiam no nosso trabalho, e aí eu falo que a Moriali é fruto de um bom trabalho de gestão, que é o quê? Nesse período de 8, 9 anos que nós temos no mercado, eu trabalho com gestão desde 21 anos. Eu trabalhei com pessoas muito boas, comerciais, que hoje é corretor. Que eu vi e falei, cara, você tem potencial, vamos? Mas eu não sei nada, cara, vamos desenvolver, né? Então, e aí essas pessoas escolheram estar com a gente, né? De que, olha, eu sei como que você trabalha, eu sei da tua credibilidade, da tua índole, e comprou a Moriali. A gente até assustava, porque é óbvio, né, que a gente ficou com medo no primeiro momento, né, de falar, meu Deus, uma empresa, né, e aí foi tomando uma proporção enorme de 20 pessoas, a gente tem 22 pessoas dentro da nossa equipe. E aí todo dia eu acordo e falo, são 22 famílias que dependem ali do nosso trabalho, da nossa visão estratégica para a gente poder desenvolver, né? Então a Moriali, ela foi tomando forma que a gente colheu durante todo esse período, né? Tanto de pessoas, tanto de processos, né? Tanto dos erros que a gente fez nesse período também, né? Não foi só flores, né? Mas eu falo que o erro, ele só não é bom quando você não aprende com ele. Eu tenho certeza que com cada erro que a gente teve, cada tropeço que a gente teve nesse caminho de gestão, a gente aprendeu muito, né? Quando a gente decidiu, vamos trabalhar, eu e você,
e entender como que a gente consegue crescer trabalhando assim. E aí veio uma pessoa, vocês vão sair? Vamos. Eu quero ir com vocês, a gente precisa de vocês, a gente gosta do trabalho, eu acho que eu vou me desenvolver melhor. E pessoas que já passaram pela nossa gestão há muito tempo atrás. E aí elas chegaram e falaram, olha, fiquei sabendo que vocês pretendem abrir uma imobiliária, um negócio, um cowork, qualquer coisa. Não é essa a intenção. Não, a gente só quer trabalhar. Não, você quer trabalhar com a gente? Beleza, vamos sentar lá na mesa e a gente vai fazer acontecer. Mas as coisas foram tomando uma proporção muito gostosa em relação a isso, porque, como a Su disse, é um reflexo do que a gente construiu durante muitos anos, entendeu? E eu nunca tive essa visão sobre o meu trabalho. E acho que a Su também não tinha essa visão tão nítida de que a gente fez um bom trabalho. De que o tamanho do impacto que vocês tinham, vocês não tinham. A gente não tinha noção. A gente não tinha nenhuma noção disso. E aí, até porque quando pessoas que trabalharam com a gente há 1 ano, 2 anos atrás, e fora mesmo do mercado imobiliário, você abriu uma empresa, você abriu, né, a Su abriu uma empresa, eu queria trabalhar, como que faz? Então, assim, isso gera uma satisfação muito grande. Quando a gente começou os posts a fazer, um dos comentários foi do meu, acho que foi o meu segundo patrão. Ele escreveu assim, esse menino vai dar certo. Eu confio muito nele. Cara, isso é uma satisfação muito grande. Porque eu tenho 42 anos, então eu tenho já 22 anos de trabalho, 23. Pô, vai fazer a conta, tá? Da cidade. Trabalho infantil, hein? Não teve, gente. Foi depois dos 18, 19. Mas você ouvir isso de uma pessoa que você não trabalha com ele já há anos, mais de 10 anos, é uma coisa muito gostosa. É sinal que eu impactei a vida do meu patrão. Não só das pessoas que eu atendi como funcionário dele. Então, pra gente construir isso foi, não vou mentir para vocês, assim, foi uma loucura, muito medo, muita insegurança, porque a gente é gestor, a gente não é empresário, a gente está aprendendo a ser isso agora, mas tudo que a gente vem colhendo agora é uma satisfação muito grande, assim, é uma realização, é acordar na segunda-feira e falar, que delícia, para onde eu vou, tem um monte de problema lá, mas a gente vai resolver todos, a gente está construindo tudo, o site, o CRM, a cor, o cheiro, e a gente todos os dias a gente foi construindo isso aos poucos, com uma felicidade muito grande. Eu falo que o primeiro plano não tem plano B. Então, o plano B é fazer o A dar certo. Então, a gente sabia que ia dar certo exatamente por conta disso. A gente poderia, nesse processo, não ser o boom que está sendo a Moriali, né? Porque, eu falo, a gente fez um DRE, a gente fez a projeção de venda, a gente fez o crescimento, né? E ele tem superado isso, né? Mas poderia ter dado errado. E eu tenho certeza que, tanto eu quanto o Diego, a gente ia sentar novamente, ia recalcular a rota, mas desistir não é assim, nunca foi uma possibilidade dentro da nossa estratégia, da nossa programação, né? Então, é muito legal isso, e às vezes quando o Diego fala assim, né, deu medo, óbvio que deu. Né? Óbvio que deu medo, né? Olha quantas noites sem dormir, né? E no outro dia eu falo, nossa, hoje tô um caco. Por quê? Porque é um novo, né? E eu acho que é muito humano isso, né? Porque a gente também se coloca no lugar do outro, né? Quando, por exemplo, quando a gente vai vender um imóvel, é o novo dele, provavelmente ele vai ficar com medo, tá? Mas se ele tiver segurança, estiver assessorado, né? Assessorado para isso, ele também vai conseguir, que é o que a gente passou no nosso processo, né? A gente montando a empresa, com aquele friozinho na barriga, mas sabendo que isso ia dar certo. E outro ponto muito importante é que a gente achou que a gente não tinha tanta essa relevância no mercado. Quando a gente saiu, as construtoras ligavam para nós, olha, vem aqui, vamos sentar, vamos fazer o cadastro da tua imobiliária, porque conhecia o nosso trabalho e sabia de toda a nossa credibilidade. Então, isso foi um outro ponto de fortalecimento ali no nosso caminho, falando, cara, que legal. Onde a gente achou que a gente ia ter as portas fechadas, né, por algum momento ali, a gente teve as portas, né, escancaradas, nós falamos, né, e hoje a gente tem abertura em todas as construtoras,
E é muito legal isso, porque a gente consegue estar nos lançamentos, a gente consegue performar estoque que está ali parado, né? Então, a gente consegue, né, trazer realmente, de fato, o melhor para o nosso cliente que a gente está atendendo. E esse é um ponto bastante interessante, né? Porque a gente vai conversar um pouquinho sobre a dinâmica desse mercado de Maringá, e eu já quero aproveitar essa sua deixa para puxar um pouco isso. Porque Maringá é muito movida a esse mercado de lançamentos, né? E quem chega, igual o caso de vocês, no mercado, embora vocês tenham toda essa trajetória, mas abre, digamos, um negócio novo, uma imobiliária nova, não é tão simples esse processo de trazer esses lançamentos para dentro, para você ter essa oferta desse produto para a clientela. E é muito legal você pontuar essa relação com as construtoras. Então, quero que vocês contem um pouquinho esse processo justamente de construção, né, desse lugar de lançamentos também na imobiliária, num espaço tão novo, né? Porque é evidente que isso envolve credibilidade, né? Uma construtora que está ali fazendo um empreendimento, colocar ali seus imóveis numa imobiliária que está nascendo, precisa confiar no trabalho que está sendo realizado. Conta um pouquinho para a gente como tem sido essa experiência. A Su sempre foi muito especialista nessa parte de lançamentos, né? Então, dentro da empresa que nós trabalhávamos, eu cuidava muito da parte de terceiros, que são os imóveis prontos, né? E a Suelen cuidava mais dessa parte de lançamentos. Depois ela também veio para terceiros, enfim. Mas eu lembro quando a gente saiu da empresa que a gente trabalhava e foi na primeira vez que a gente se reuniu. Ela estava justamente assim, eu fui buscar ela na casa dela, ela saiu assim, tipo, meio cansada já. Eu falei assim, ela entrou no carro e eu também estava cansado, mas a gente estava cansado por quê? Tá, e agora? O que a gente vai fazer? E a gente a gente utilizou o espaço do Dexis, que pra gente a gente é sócio lá, então a gente conseguiu organizar um cowork de trabalho durante o período de obra, enfim, até a gente se organizar como pessoa. E aí a gente começou a pensar nas construtoras como, tá, e aí, vamos lá, não vamos lá, quem que é a gente? Só que enquanto a gente pensava, algumas delas agiam. Oi, Suelen, tudo bem? Vem aqui, vem tomar um café, fiquei sabendo que você saiu, que você está pensando em abrir um negócio, e vem aqui para a gente conversar. Então, quando a gente estava receoso em começar a procurar essas construtoras, para a gente começar a montar o nosso time, montar como que ia ser estruturado, como que a gente ia fazer, elas começaram a nos convidar a trabalhar com eles. E achei isso, eu olhava para ela e falava assim, tá acontecendo rápido, né? A gente pensando como que a gente ia lá bater palma, oi, tudo bom? A gente está aqui agora, como que a gente vai fazer? E ele já pensando em como a gente poderia trabalhar isso. E a Suelen foi muito boa nesse trato de trabalhar estoque de construtora, que hoje é abandonado pelo mercado imobiliário. Todo mundo surfa no lançamento, que é onde que vende mais, e o que fica remanescente das unidades a serem vendidas, as pessoas não têm, as próprias imobiliárias e os corretores autônomos, eles não têm esse olhar voltado para esse estoque. E a Suelen sempre foi muito boa nessa parte de performar com a equipe de lançamentos, essa parte do estoque de Maringá, e aí eu falo de várias construtoras e vários segmentos, desde o Minha Casa Minha Vida até um alto padrão. Então isso trouxe essa credibilidade para a gente também, porque essas construtoras durante anos sabiam que a Suelen poderia nos ajudá-los a construir isso dentro de um cenário. Então a gente começou nessa pegada, e foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, e eu falei assim, a gente não tem equipe para isso, não dá para trabalhar isso, nem essa aqui a gente não tem como ir agora, né? Já tem pouco estoque, porque a gente não tinha como começar a trabalhar essas unidades remanescentes com a equipe que a gente tinha, porque não era 22 pessoas, era ainda menos. E um ponto importante é que nesse processo a gente falou não para 2 construtoras. E eu falo assim... que estavam se achando já. Porque assim, a gente precisava... talvez a gente pegasse a construtora naquele momento, a curto prazo nós
iríamos fazer um bom número, mas a cultura precisaria ser estabelecida. Como ia entregar com qualidade para a construtora? Olha só, porque a gente vem, só para você ver, a minha fala né, fazer um bom trabalho que a gente vai colher bons frutos, né? Não faria sentido isso, e tem alguns valores nossos que são inegociáveis. Então esse não, assim, foi difícil, porque, poxa, a gente precisava de caixa na imobiliária, a gente precisava, mas a longo prazo, estrategicamente, isso seria a melhor solução. Eu conseguiria entregar um melhor trabalho a longo prazo para essa construtora, não pegando exclusividade. Por exemplo, a nossa credibilidade no mercado era, olha só, Ellen, a gente tem esse produto e eu entendo o teu trabalho, faz sentido para nós, para você pegar uma exclusividade conosco. Não faria sentido naquele momento, porque eu falo, você não consegue assoviar, como que chupar cana, fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem como, entende? Então, você quer fazer um bom trabalho, você tem que focar naquilo que você... E o nosso foco, tanto o meu quanto do Diego, é a Moriali, né? Então, beleza, a gente vai ser parceiro sim, mas uma estrutura de um trabalho totalmente diferente, que é o quê? A gente vai vender o teu produto, mas não com exclusividade. E a gente saiu de lá e a gente foi aprendendo que o não também é libertador. Porque a gente precisa ter o foco. O foco é, primeiramente, o nosso cliente, beleza? Segundo, a gente quer sim ter esse relacionamento com a construtora, né? E aí a gente vai colocando esses valores para construir, porque senão a gente se vende para qualquer coisa. Chega outro produto lá, que a comissão é maior, mas o produto não é... mas eu tô pensando que, não no meu cliente, tô pensando na comissão, porque a comissão é maior, eu vou conseguir performar, o produto não é tão legal igual eu imagino, né, que seja para o cliente. Você entende? Que a gente precisa ter esses valores muito pré-estabelecidos. Quer dizer, um valor importante o foco não é necessariamente o tamanho da comissão, mas principalmente o bom atendimento, a boa experiência para o cliente, né? A satisfação para o cliente. Exato. Então, esses dois não para essas construtoras nós somos parceiros, mas o formato de trabalho a gente precisa ajustar. E foi libertador, a gente saiu de lá e falou, cara, o não é legal também você falar, porque você dá foco naquilo que de fato você quer, né, fazer. E quando as construtoras nos ligavam, abrindo as portas ali, é isso que você falou, é credibilidade, uma construção de muitos anos de mercado. Não é um ou outro produto que nós performamos, é durante 8 anos um trabalho de estruturação. A maioria das construtoras tem, sei lá, 40, 50, tem construtora com mais de 50 anos de mercado. Então, se a gente for ver, a gente ainda é pequenininho dentro desse mercado, mas que a gente pegou dentro dessa evolução, né? Esse crescimento que a Maringá está tendo, né? A gente conseguiu desenvolver nesses 8 anos, que é o boom que teve, né? De mercado, teve lançamento também. Vocês citaram, e eu adorei isso, porque me parece um ponto que muitas vezes é meio que deixado de fato, né, de lado, que é esse estoque dos lançamentos. Eu quero que vocês contem um pouquinho o que isso significa, porque acho que para muita gente também passa despercebido. Maringá é muito movida, né, a cidade é muito movida a lançamentos no mercado. Quase toda semana a gente está vendo um lançamento novo, ou pelo menos um pré-lançamento, um anúncio de que algo vai acontecer já, está chegando. E muita gente não sabe que depois de feito o lançamento, aquele processo ali, às vezes durante 60, 90 dias de vendas, algumas unidades ficam ali, né? Às vezes o imóvel já está praticamente pronto, às vezes já até está pronto e tem algumas unidades que não foram vendidas. Quando a gente fala de estoque, a gente está falando disso, né? De unidades daquele novo imóvel que não foram vendidas. Conta um pouquinho para a gente como que se dá esse processo justamente de, digamos assim, sobrar algumas unidades e por que muitas vezes essas sobras ficam silenciadas, até um tanto ignoradas no mercado. Cada construtora hoje, ela tem a sua forma de conduzir as vendas. Então, estrategicamente, alguma delas, elas preferem, como a gente faz, eles bloqueiam algumas unidades, eles não vendem agora no começo, que é para que ela seja vendida durante a construção. Então, a gente tem um período de construção aí de 36 até 42 meses, então, elas preferem hoje manter essas unidades. Então, no lançamento, por exemplo, sei lá, 20% do prédio, 30% do prédio, eles tá lá bloqueado, não pode ser vendido. Para que durante esse processo de construção, essas unidades sejam vendidas. Para eles, talvez faça mais sentido que seja dessa forma.
E aí essas unidades que a gente fala, que elas são um pouco deixadas de lado, porque quando a gente vai falar de um lançamento, e a Suelen pode falar até melhor que eu sobre isso, é que na construção do lançamento, do pré-lançamento, a gente vai buscar o cliente, quem é o comprador, quem é o investidor. Então você vende 7, 8, 10 unidades, dependendo da forma que você trabalhou, de uma vez só. E aí, hora que lança, geram os contratos, assina tudo certinho, paga-se as comissões, e aí esse remanescente que ficou ou por não dá para vender tudo também, né, de uma vez, e porque as construtoras bloquearam durante esse período, que ficam esquecidos. E quando a gente pensa nisso, existem oportunidades, porque por mais que lança um a cada mês, ou a cada 2, ou a cada 3 meses, lança-se um empreendimento, como que isso é trabalhado durante os outros meses? Então, você ganha dinheiro hoje, e aí você fica 3 meses sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, como corretor de imóveis. Então, como que isso a gente tem trabalhado com os nossos corretores para que não seja dessa forma? Então, assim, você ganha muito dinheiro agora no lançamento, mas todos os meses você precisa ganhar esse dinheiro, e a gente tem esse produto para que você possa vender. Eu venho de um período de pandemia, né? Então, na pandemia, o que aconteceu, né? Terceiros, né? Que a gente fala que é o imóvel de revenda pronto, ele deu um boom. Porque a casa, o quarto lá, sabe? Que tava apertado, você ficava 2, 3 horas no dia. Então, não te incomodava na pandemia, não. Aquele quarto pequeno, ou não ter o lugar para trabalhar, isso começou a te incomodar. Então, você não tinha tempo de esperar na planta. E até porque as construtoras, nesse período, também, eles tiveram um medo. Como que vai ficar agora, né? A parte política, financeira do nosso país, enfim. Então, em terceiros, performou muito bem. Então, a gente vendeu muito chácara, apartamentos, casas de mais de 100, 200 metros quadrados, porque as pessoas falam, eu tô guardando para quê? Então, a necessidade mudou nesse período. Só que o que aconteceu com a parte de lançamento desse período? As construtoras ficaram com medo, receio, diminuiu o crédito para a construção. Então, eu tive que aprender a vender esse estoque. E vamos pensar assim, óbvio que no lançamento, isso que o Diego falou, é o melhor momento, é a tabela 0. Só que vamos pensar, passou 6 meses. O metro quadrado desse aqui, que foi 6 meses atrás, o que está lançando agora, ele vai estar equiparado. Então, o estoque ele ainda é uma oportunidade. Por quê? Esse que lançou em 6 meses, ele está X. 6 meses depois, esse X mais 1. Ou seja, o metro quadrado ainda... Só que esse aqui vai entregar mais rápido. Então, é isso que a gente faz. Não é um cálculo simples para poder apresentar para o cliente. É ver a necessidade dele. Tá, vamos calcular aqui. É números. Não é nada porque é bonito, porque existe imóveis que é comprado por conquista, a pessoa quer. Mas o nosso trabalho é apresentar em cálculos. Vem cá, vamos ver números, né? Vamos fazer as contas aqui para mostrar que o estoque é tão vantajoso quanto. E outra, a gente tem vendas de direito nesse processo também, né? De algum cliente que comprou e, sei lá, em algum momento viu que não fazia sentido para ele aquela compra, porque, sei lá, foi embora do Brasil. A gente tem vários clientes assim, ou que vai abrir uma empresa e precisa daquele dinheiro, e aí essa valorização, né, dos direitos, a gente consegue também performar, e performa com um preço muito bom também. Então, a gente precisa analisar qual que é o nosso papel ali como gestores, né? É apresentar todas as possibilidades para o nosso cliente. Ontem à noite, era 8 horas da noite, a gente estava numa construtora. Ontem de outra, a gente foi visitar 2 construtoras, com a equipe. Por quê? A gente precisa estar com tudo no radar, porque a hora que ele começar a linkar, eu gosto muito de falar assim, o médico, se ele não participar de nenhum seminário mais, cara, ele vai dar bezetacil pro resto da vida, né, vai achar que é o único antibiótico, o único remédio que tem. Então, a mesma coisa nós, a gente tem que estar com o radar muito ligado, a equipe ela tem que estar muito preparada. Dessas 22 pessoas que nós temos, 4 são gestores. Por quê? Vamos sentar, tá, o que você tem de negócio? A gente senta com os nossos corretores para a gente entender. Semana passada, na corretora nossa ali, a gente sentou, perdi 200, tá, perdeu por quê? Não é só a venda, uma família que não está conquistando ali aquilo, e a gente conseguiu achar soluções, sentando ali, fazendo uma mesa redonda quase, né, para poder entender, e a gente conseguiu performar 2 vendas.
numa conversa ali, de sentar, de pensar junto, de tentar achar a solução. O cliente redondinho não existe. Sempre vai ter sempre vai ter um ponto que a gente vai ter que ajudar o cliente, tantas vezes por uma liberação de financiamento, ou talvez de qualificar ali melhor o imóvel que ele está procurando para caber dentro do orçamento dele, né? Então, por exemplo, das pautas que nós fazemos é o quê? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Falar pequeno, não quero. Hoje Minha Casa Minha Vida não é mais linkado a baixa qualidade, muito pelo contrário. Eu hoje entrego com sacada, tem sacada com churrasqueira, né? Tem um acabamento melhor, mais fino, tem piscina, tem academia, então tem vários detalhes ali. E aí a pessoa fala, tá, mas eu tenho 2 filhos, como que eu vou colocar, né? Às vezes é um casal, por exemplo, eu falo isso porque eu me identifico, eu tenho 3 filhos, né? Então, o apartamento de 40, 50 metros quadrados talvez não me caberia. Mas a gente fala assim, ó, a gente está construindo o teu patrimônio, né? A gente vai colocar dentro do orçamento, até porque as pessoas pensam que ela vai fazer um financiamento de 30 anos, que ela tem que ficar 30 anos com o apartamento, ou 35 anos, né? E não é. A gente consegue daqui, sei lá, 6 meses, 2 anos, 5 anos, 30 dias depois de entrega do apartamento, se for na planta, a gente consegue já revender o apartamento, a gente consegue, né, muda o cenário. Hoje, por exemplo, o casal que está comprando casou, sei lá, vai que tem gêmeos, vai que, né, os pais vêm morar e precisa mudar, mesmo financiado a gente consegue performar e não precisa quitar. A gente tem interveniente quitante, então você entende que o nosso trabalho é uma assessoria, é diferente mesmo da gente dar possibilidades para a pessoa ficar tranquila na hora da compra, que a gente vai acompanhar. E eu sempre gosto de falar assim, ó, você fica tranquilo, que eu quero ter esse trabalho, porque você vai me trazer um imóvel para vender, que o Diego vai vender lá em terceiros na revenda, e você vai comprar um outro apartamento comigo. Então você vai me trazer mais 2 trabalhos, mais 2 comissões. Não é porque a gente também, né? A gente está trabalhando e construindo, e isso acontece muito, muito. A maioria dos nossos imóveis que a gente revende lá de terceiros, é o quê? 70%, 80% está financiado. A gente tem que fazer um interveniente quitante. Então, esse é um mecanismo muito normal e natural que a gente faz dentro do mercado já. As pessoas, elas tendem a não acreditar no que elas conseguem fazer. E a gente tem muitas pessoas que compram esse apartamento pequeno e aí ele chega assim, olha, eu casei, família cresceu, eu tenho 2 cachorros hoje, eu tenho um filho, e a gente consegue, e eles, acho que na cabeça de muita gente fica, eu tenho um financiamento, eu não tenho dinheiro para quitar esse financiamento, como que eu vou vender esse imóvel? Então, hoje, a gente tem cases assim de, por exemplo, apartamentos que foram vendidos em 2020, 2019, que a pessoa pagou 180, 190 mil, foi vendido por 350, 3 anos depois. Olha o Eu lucro. eu sou uma dessas pessoas. Eu também, a minha inserção no mercado imobiliário como uma pessoa que começou a investir, eu comecei dessa forma, comprando apartamentos com Minha Casa Minha Vida lá pequenos, e aí você, depois de muito tempo, lá 3, 4 anos, um ano depois da entrega, eu ganhar na valorização desse imóvel. E aí você começa a construir, pensa assim, você pega 180 mil, investe e recebe 3, 4 anos depois 350. Você já consegue comprar algo maior, com mais, né, qualidade, com 3 quartos, enfim, para que você consiga construir. E aí daqui 5 anos depois você vai revender esse imóvel e você vai ter, sei lá, 500. E aí você já vai construir algo maior. E aí você pode construir o seu patrimônio. Então, o que fica muito claro para nós é qual é o seu momento hoje. Você quer rentabilizar, você quer ter mensalmente um valor de resgate, que é o aluguel, seja por curta temporada, ou seja por o convencional, tradicional que a gente fala, que é aquele de 30, 40 meses, ou você quer aumentar o seu patrimônio. E aí, a gente não tenta vender para você o que a gente precisa vender. Porque, querendo ou não, as construtoras também ficam, você não está vendendo, por que você não está vendendo esse imóvel? Mas a gente pensa no cliente, tá, você quer aumentar o seu patrimônio? Então, na nossa percepção, é este o investimento nesse imóvel, a valorização vai ser maior. E todo bom maringaense sabe, né? Você pega os nichos aqui, você vai para a Zona 7, você vai para o Eurogarden, você vai para as construções que estão tendo ali em volta da Zona 2. Então, são bairros que Zona 8, que acaba
tendo hoje uma valorização maior por conta do que está sendo feito. Mas nem sempre foi assim. A Zona 3 passa por um processo de mudança muito grande. É a antiga Vila Operária, de casas muito simples e terrenos muito grandes, que hoje estão sendo edificados com apartamentos de 5, 6 milhões. Então, você olhar para esse cenário dentro do mercado imobiliário onde a gente é inserido e entender o que vai fazer mais sentido para você. E não o que a construtora em si vai falar, olha, você precisa vender o meu empreendimento. Tá, eu sei. E a gente vai lutar, a gente vai achar o cliente para isso, mas eu não vou empurrar para um cliente que não vai fazer sentido para ele nesse momento. Esse é um aspecto que me parece bastante importante, né? Porque para quem compra um imóvel, né, ou para quem está nesse mercado, é um investimento considerável para muita gente, né? Não estou dizendo para quem é investidor que o tempo todo está pensando em crescer, está ali, né, tendo no mercado imobiliário uma possibilidade, inclusive, de renda, né? De valorização do seu capital. Mas para muitas famílias que têm, às vezes, ali um imóvel apenas, ou está conseguindo o primeiro imóvel, uma compra é algo que pesa, né? É algo que pesa no sentido de... é uma decisão de vida, né? E essa insegurança, ela é bastante significativa, porque como que eu troco esse imóvel, né? Eu assumo, como você citou agora há pouco, eu assumo um compromisso de 30 anos de financiamento, daqui a pouco eu vou precisar trocar o imóvel, e muita gente se sente sozinha, né? Eu já conversei com muitas pessoas que precisavam de imóvel e vai para o mercado, né? Procura às vezes uma imobiliária, procura um corretor e essa pessoa se sente um pouco sozinha, porque é como se ela não interessasse tanto, não fosse tão relevante, porque o imóvel que ela tem não é tão grande, não vai render uma comissão tão grande, tão significativa. Então, até que ponto, né, alguém vai comprar a briga por mim, né? E a pessoa não tem a expertise que alguém de imobiliário, alguém que trabalha muito tempo no mercado tem. Então, criar um serviço como esse que vocês estão tentando ofertar me parece essencial no mercado. Mas, evidentemente, isso demanda de vocês uma energia e até mesmo o estabelecimento de prioridades diferentes dentro da lógica de trabalho, não? Eu falo, é triste, né? Mas hoje a gente olhar estereótipos, por exemplo, do profissional corretor, né? A gente vai ter um monte, picareta, né? Se a gente for contar, porque, infelizmente, hoje o mercado, ele tá, assim, vasto de pessoas não capacitadas dentro. É triste falar isso, entende? Um ramo que eu amo, que eu aprendi a amar, né? Que eu trabalho há muitos anos, que a gente tem toda a nossa energia, é triste. Exatamente porque tem esse profissional dentro do mercado. E aí, o que eu falo? Qual que é a segurança dessa compra? Em nenhum momento, eu sou formada em história, eu posso falar isso com propriedade, que teve desvalorização de imóvel. Entrou pandemia, entrou crise, sempre o imóvel, ele é um bem que está ali. E outro, a gente está falando muito sobre moradia, mas a gente pode linkar isso para investidor. Por exemplo, o Diego falou o quanto ele valorizou num apartamento que ele pagou 180 mil, mas ele não deu 180 mil. Entende? Ele parcelou isso, a entrada dele, ele financiou uma parte. Eu falo isso porque eu também fiz esse mecanismo. Quando eu falo de investimento, meu investimento tá ótimo, tá dando 1,25. Escuto isso, né, de muitos investidores, tá? 1,25 em cima do valor total. Eu tenho hoje empreendimentos de que você dá 30 mil de entrada e parcela de R$ 1.700. Só que a valorização não é em cima do que ele pagou, é em cima do valor do produto, ou seja, de 350, 400 mil, que é o valor do produto. Olha só, no mercado financeiro eu tenho que ter um valor ali de 400 mil para eu ter 1,25. Se eu fazer o cálculo dentro do que ele precisa investir, ele ganha muito mais, muito mais. Isso eu estou falando no período da obra. Depois, pós-obra, ele continua valorizando o imóvel. A gente fala que a gente tem uma escala de 5 a 7 anos de valorização, que assim, é muito acentuado depois da entrega do imóvel. Isso, depois de 5, 7 anos, quer dizer que não vai valorizar, mas a curva ela desce um pouquinho, porque o imóvel sempre valoriza. Então, é isso que a gente constrói. A gente mostra que o mercado financeiro ele é ótimo, mas tem sua insegurança, tem várias nuances dentro disso dali que se torna um investimento que precisa ter um alto volume de investimento e também precisa ter
assim, um estudo muito aprofundado, ou você contrata uma empresa, né, que vai ter uma parte aí desse 1,25 ou 1,5 aí, que seja ótimo aí, por mês, né, que vai comer um pouquinho fora os impostos também, né, se a gente for contar na ponta da caneta. E o imóvel, ele é seguro, ele é rentável, e tem gente se aposentando através de locação, através de compra e venda de imóveis, né. Então, é algo que a gente acredita muito que a gente está vendo, mudanças de vidas de pessoas através de imóvel. A nossa vida foi mudada pelo mercado, a gente compra imóvel, a gente vende imóvel, isso é uma retórica, né, nossa, ali de investimentos também. Deixa eu aproveitar, porque você, pelo que a gente está conversando aqui, construiu, digamos, uma experiência muito maior, inclusive no imóvel usado, no imóvel que já é né, já tem ali um tempo de mercado, né, enquanto a sua está mais próximo, inclusive, dos lançamentos dos imóveis novos. Esse é um ponto que, olhando, por exemplo, o mercado de Maringá, muita gente às vezes se sente um tanto em dúvida se vale a pena, às vezes, a aposta em apartamentos e casas, que às vezes tem 20 anos, 30 anos. A gente tem, inclusive, um estoque bastante considerável de imóveis que são um pouco mais velhos em Maringá. Esses imóveis estão sendo esquecidos, digamos assim, não são mais tão interessantes, atrativos. Eu acho que é importante ter a presença de vocês aqui, até para a gente esclarecer um pouco esse ponto. Hoje o mercado imobiliário tem, se você pegar as construções de muito tempo, sei lá, 30, 40 anos atrás, eles não têm tanta infraestrutura quanto tem as que são ofertadas hoje. Então você pega apartamentos com piscina, sacada, enfim, várias coisas que não são oferecidos. Mas eles têm um charme, que é o tamanho. Então, eles são apartamentos de 80, 70, 90, 100 metros quadrados, em áreas muito valorizadas aqui em Maringá. Então, você pega a Zona 7, você pega a região central, até mesmo ali na Zona 3, pega ali construções da Zona 2, que é próximo ao Parque do Ingá. Então, você tem esse nicho de pessoas que se interessam por construções mais antigas, nos quais ela vai ter que ser revitalizada, passar por um processo de modernização, enfim, para que ela seja aceita para venda no mercado. Tem um grupo de arquitetos que eles adoram comprar apartamentos mais antigos para poder reformar e vender. Sabe quando você vê aquele apartamento e fala, meu Deus, socorro. E aí a pessoa chega, não, deixa comigo. Eles fazem toda uma reforma e fica incrível. A nossa estrutura, hoje a Moriali, ela está instalada num desses imóveis, né? Então, a gente está na Laguna, na Avenida Laguna, que há 2, 3 anos atrás, você passava lá, estava cheio de árvore velha, né? Então, já era imóveis mais antigos. Se você olhar lá no Google, né, e procurar pelo mapa, você vai falar misericórdia. Porque é um imóvel antigo. Então, se você olhar lá, você não fala o que era. Exatamente porque é um bom arquiteto, né, consegue ter uma visão que muitas vezes a gente não tem. Então, isso que o Diego está falando, nossa, tem vários imóveis que a gente pega o metro quadrado ali, é tão próximo quanto um lançamento, só que é 100 metros quadrados. Eu estou comprando aqui, sei lá, um apartamento de 500 mil por 60 metros quadrados, e consigo quase dobrar isso nos antigos, né? Então, é uma possibilidade, tem muita gente que procura. E outra, né, eu falo, vamos pensar, a praia nossa são os bosques, né? Parque do Ingá, Ervilha, tem o próprio ali, o Buracão, né, que as pessoas gostam de morar nessa região porque transfere qualidade de vida, né? Então, vamos pensar, que espaço que eu tenho ali? Não tenho. Então, eu preciso aproveitar esses imóveis mais antigos, porque eles estão instalados nesse privilégio, né, de acordar com o Parque do Ingá, com o Bosque 2, com o Parque das Grevilhas, né? Então, são locais que têm muita procura e muita valorização aqui em Maringá, exatamente porque reflete essa qualidade de vida, né? Um ponto que a Su falou é muito importante. As pessoas também têm que entender que esse imóvel mais antigo, ele já teve a valorização dele. A gente pega a matrícula de apartamentos que a gente vende a 500 mil com 120 mil que foi pago na época.
A gente adora ver isso, a matriz e ver o preço. Falou, não, calma. E aí ele fala, não, mas o meu vale 800, porque não, existe uma crescente sim, existe essa curva de valorização, mas hoje, como ele entrega pouca infra dentro dos condomínios... É basicamente só o imóvel, o né? imóvel, basicamente só o imóvel, exato. Então, eles precisam entender também a questão não, o meu vale 800 porque esse aqui é menor, vale... Não, existe todo um estudo, até a prefeitura tem, dentro do próprio setor que faz esse estudo, nós corretores, comercialmente falando, os bancos também fazem as avaliações para que possam ser liberados os créditos. Então, assim, existe um estudo muito preciso sobre essas valorizações e sobre o quanto vale hoje. E é óbvio, né? Você compra um apartamento lá de 350 e você gasta deixando ele uma cara moderna, mais bonito, mais apresentável, e aí ele vai valer mais. Essa é a conta certa a ser feita. Então, assim, há proprietários que falam, tá, o que eu posso fazer para o meu imóvel valer mais? Então, a gente fala, então tá, você precisa reformar, trocar piso, fazer isso, colocar gesso, que é, por exemplo, o imóvel que a gente hoje tá. Era um prédio... No dia que a gente entrou lá, eu falei, meu Deus do céu. Isso não tem futuro. Não, o que a gente vai fazer aqui? Não. Mas, assim, já estava em processo de reforma, né, pelo proprietário, e aí depois veio a arquiteta e trouxe toda uma repaginada que a gente entra lá e fala, nossa, nada a ver com o que foi, com o que era antes. E aí, se você jogar no Google... Você vai buscar a fachada do prédio, ainda tá a fachada antiga, desatualizada. Fala, pelo amor de Deus, gente, Google, passa aqui de novo, troca isso aqui para dar uma cara moderna aqui já para essa avenida. E isso é muito importante que o Diego falou sobre a gente faz a análise do valor do mercado. Porque, assim, a gente entende, tem casas ali que a pessoa tá morando há 20 anos ou recebeu de herança, entende? Tem um valor sentimental, a pessoa viveu lá. Entende? Só que, infelizmente, a pessoa que está comprando, para isso não tem valor, né? Então, a gente precisa ter cálculo, né? Então, a gente pega ali, o que é um metro quadrado hoje? Qual o tempo de construção? O que precisa de reforma? Se a pessoa vai fazer ou não? O que tem de concorrência dentro daquele valor? Até para a gente conseguir apresentar um valor assertivo do que vale de fato, né? Porque eu falo, sempre chega cliente lá que fala que recebeu proposta, a proposta de Deus. Nossa, a gente avalia lá, olha, seu imóvel vale 500 mil. Nossa, mas eu recebi uma proposta de 600. A gente fala que é a proposta de Deus, né? Deus chegou ali e falou, olha, até porque se você faz um mau negócio, você vai falar para a pessoa? E aí a pessoa tem, qual que é a expertise dela? Meu vizinho vendeu por 600 mil, como você está me avaliando por 500? Eu, se eu fizer a pessoa vai falar que vendeu por menos, né? Ela vai sempre valorizar aquilo lá. Então, o que a gente tem ali é realmente base de estudo de cálculo mesmo, ó. Hoje, o que tem no mercado? Até porque anúncio que está na internet, ele não vale de nada para nós. Eu posso ir lá, qualquer um aí, entrar nos portais imobiliários, enfim, colocar lá que vale Y e não vale, entende? Então, não é base para que qualquer pessoa tenha como parâmetro para saber se o imóvel vale aquilo lá ou não vale. Né? Qual que é a nossa função? É trazer o imóvel para ser vendável no melhor valor possível, né? Até porque quanto mais a gente colocar de valor, maior a comissão que a gente vai receber também. Então, para nós, isso aqui tem que ser um valor vendável, não pode ser um valor que é desconexo com o mercado, né? Não adianta colocar o imóvel para vender com valor às vezes alto e ficar 2, 3 anos ali esperando para que essa venda aconteça, né? Os portais hoje eles têm, né? Eles colocam lá anunciados há tantos dias. E aí as pessoas chegam, mas tem um apartamento em cima do meu que está vendendo a 200 mil a mais. A gente entra lá no sistema, olha e fala assim, tá, mas está vendendo, sei lá, 2 anos. Tu não vai vender. Então, o balizador para o valor, ele não está atrelado aos anúncios em si. Lógico que eles servem como um parâmetro para a gente entender. Se tem lá, chega a ser bizarro, tem apartamentos que a gente vê lá que a faixa de valor é 300, 350, e aí tem de 320 até 500 e poucos mil. Então, assim,
obrigado os de 500 e 400 e poucos mil que vão vender todos os outros antes, e aí daqui 5 anos, a hora que valorizar o dele nos 500 mil, ele vai conseguir vender, e tá tudo bem. Então a gente tenta trazer essa realidade de uma forma muito real para o cliente, Bem sabe? pé no chão, Bem, né? ó, é o seguinte, o mercado hoje, ele está trabalhando dessa forma, o seu imóvel vale isso, porque se ele chegar nesse valor que você quer, ele pode comprar isso, isso, isso e isso, que vai trazer uma rentabilidade maior, o apartamento é maior, ou ele é mais localizado, ou ele tem uma infraestrutura muito melhor. Então, como que a gente traz o cliente para essa realidade? E aí, a decisão é dele. E não dói para nós, assim, quando o cliente fala, tá, mas então eu prefiro não deixar com vocês. Tudo bem, faz parte do processo. Os nãos que a gente também recebe, não só os que a gente dá, entendeu? Então, ele tá tudo bem. E para nós, para a construção que a gente tem hoje, que é uma imobiliária de 2 meses, é a gente tentar construir uma imobiliária muito transparente entre eu e a Suelen, que somos os proprietários, entre nós e os nossos gerentes, e entre nós e os nossos corretores e os nossos clientes. Então, é sempre muito claro, ó, não vale, quer deixar? Mas eu quero que fique ciente de que o nosso entendimento de mercado é outro. Isso não quer dizer que a gente está sempre 200% certo, não. Que às vezes vem uma proposta lá e fala, sério que veio uma proposta? Não no valor que o cliente queria, mas além do que a gente esperava. Mas isso corresponde a 0,5% das uma pessoa muito específica. Às vezes sim. alguém da família Que no mora bairro lá, que quer lá, a pessoa quer muito, faz muito sentido, né, para ela. Então, isso também acontece, mas é o que o Diego falou, é fora da curva, né? São as exceções, né? E não faz sentido a gente trabalhar de uma forma diferente, porque a gente está falando que a gente vai atender de uma forma, né? Fazendo uma curadoria mesmo, sabe? Uma assessoria com o cliente, acompanhando em todo esse processo. Porque hoje o que o mercado faz? Ah, você quer vender? Tá bom. Assina aqui o documento de autorização e coloca numa prateleira. Ele vai ficar ali. Outra dificuldade que a gente tem no mercado é que a visão do cliente é o quê? Quanto mais corretores eu tiver, né, mais rápido eu vou vender. E é muito pelo contrário. Você vai estar numa prateleira com mais de 300.000 anúncios e, enfim, que ele só colocou ali, não está sendo trabalhado. Entende? Então, a gente tem uma carteira que a gente direciona. E é tão verdade isso que uma amiga minha deixou um imóvel conosco para locação, falou assim, deixei em uma imobiliária grande, tal, faz tempo já, faz uns 8 meses que tá para locar. Falei, nossa, mas tem muita coisa errada, né? Porque 8 meses para locar é muito rápido aqui em Maringá. A gente tem uma média ali de 90 a 120 dias, assim, sendo longo, exatamente porque a procura em Maringá é muito alta, principalmente na parte de locação. Uma rotatividade grande. E aí entrou, a gente deu o quê? 5 dias, já alocou. Então a gente está aprovou ontem, o cliente vai rodar hoje o contrato, e já, exatamente por quê? Porque é direcionado. Então chega o cliente lá, a gente vai direcionar o cliente, olha, o que faz sentido para você? Tem um imóvel assertivo aqui para você. E se não tiver na nossa carteira, é algo que a gente gosta muito de falar. A gente não tem problema nenhum em fazer parceria com qualquer outra imobiliária. Entende? Isso é algo que a gente preza muito no mercado, que muitos direcionam os imóveis dentro da imobiliária mesmo. E tá tudo bem, é o formato de trabalho deles lá. Como a gente está atendendo um cliente que quer atender com excelência, se tiver com qualquer outro imobiliário, hoje o mercado está aberto para fazer parceria. Então, oi fulano, tudo bem? Aqui é a Suelen da Moriales, tem um imóvel que atende meu cliente. Vamos sentar e vamos negociar ele? Vamos fazer uma visita? E isso é aberto no mercado. Muitos clientes não sabem disso, né? Por isso que eu falo, pegue o teu cliente, pegue o teu corretor e faça ele procurar imóvel para você. Porque a hora que, se você ficar clicando em anúncio, eu vou ligar para o José e ele vai falar, cara, é a melhor casa do mundo. Aí se eu ligar para a Maria, ela vai falar assim, olha, não, essa daqui é a melhor do mundo. Confia. Mas, confia. Mas comparado a quê? Quando você tem um trabalho de uma assessoria de fato, o que ela vai falar? Olha, essa é boa, mas tem isso, esse ponto. Para você, tudo bem? Tá, ó, essa aqui é boa, só que a localização, olha só, tem isso aqui, ou tá construindo um prédio, ou tem um projeto aqui de construção do lado do teu prédio, pensa que vai ficar uns 2, 3 anos, com um imóvel, nesse imóvel, né, às vezes tem filho,
rinite, poeira. Então, precisa os pontos bons, sim, ser linkados, mas também os pontos negativos. Porque tudo na vida vai ter o lado bom e o lado ruim. A gente gosta de falar que quando a gente vai apresentar um imóvel, ele não é específico para a necessidade. A gente tem que linkar aquilo que realmente é importante para a família. Os pontos mais significativos. Exatamente. Então, a gente precisa ter essa assessoria, porque aí ela vai ter isso dentro da construtora, isso em imóvel de terceiro, em tudo, né? A gente precisa ter essa assessoria, de fato, para a gente conseguir ser assertivo naquilo que a gente faz. Então, a gente está falando que a gente vai trazer esses dados, né, que vai apresentar, a gente vai ter essa conversa de uma forma verdadeira com o cliente, né? A gente preza muito para sair do e-commerce da venda de imóveis, né? Porque aí todo mundo hoje vai lá, procura o imóvel que você quer, entra ali no sistema, já manda um WhatsApp, já responde no WhatsApp, não deu sequência, acabou. Eu tenho uma experiência de venda mesmo, com uma cliente que ela chegou para mim e falou, eu quero um imóvel assim, 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 assado, e não quero que seja em determinada região. Eu falei, o imóvel que ela quer está nessa região. Não tem como ser outro. E, enfim, aí comecei, vamos procurar alguns imóveis. E aí eu comecei a levar ela em um, em outro. E ela, eu queria essa cozinha, mas com aquele quarto, com essa sacada. Eu falei, eu não tenho como construir um Frankenstein para você. Tipo, não tem como ser dessa forma. E aí, eu simplesmente só pedi para ela, posso te levar em um empreendimento exatamente onde você disse que não queria? Só para eu entender se o apartamento que você quer é exatamente esse. E aí eu vou tentar procurar ele em outra região. Peguei a cliente, a primeira coisa que eu fui dar uma volta no bairro. Olha, esse bairro, nossa, aqui é gostoso, aqui tem não sei o que, isso aqui tem uma quitanda, aqui tem, olha, aqui vai construir tal coisa. Parei o carro, ela já estava, o bairro não é tão do jeito que eu imaginava. A hora que ela entrou no apartamento, eu falei, é esse. Eu falei, mas a região não é. E aí ela, não tem problema, o bairro é bom. Então, às vezes, as pessoas não entendem cria-se, na verdade, eu não quero esse. Um preconceito sobre o que... Ela não entende o que ela quer. E aí você consegue, nesse tato, nesse feeling, e eu vou falar para você, a gente visitou 11, 12 apartamentos antes, tá? Então, é um trabalho demorado, que você precisa ter paciência, que você precisa construir junto com o cliente. E a gente quer sair dessa esteira de, manda um WhatsApp, responde no WhatsApp, agenda visita, tchau e benção, e aí é o que anda acontecendo no mercado imobiliário. O meu começa com 37 mil. Hoje está em quase 60, 70 mil, alguma coisa nesse sentido. E isso não significa que são bons profissionais. Isso não significa que são pessoas que estão capacitadas de verdade para estar dentro do mercado imobiliário. Eu nem sei se essa pesquisa existe mais, mas em 2021, se eu não me engano, o maior sonho do brasileiro era comprar um imóvel. Eu acho que ainda continua sendo, porque eu acho que a coisa mais difícil, né, por ter um valor muito agregado, por ter um valor, um custo muito alto, acredito que ainda seja um dos maiores sonhos do brasileiro, depois é o carro. Mas você fazer essas pessoas realizarem de uma forma humanizada, que é o que não tem muito hoje, a nossa sensação é outra. Então, tem um vídeo circulando na internet de um rapaz e uma moça que entraram no apartamento, eles choravam, eles ajoelharam, eles beijavam o piso e abraçavam o pilar. É essa sensação que a gente quer. Mais do que a comissão. Acho que isso também traz para a gente, junto com a comissão, claro, porque a gente, né, trabalha para isso, mas se não tiver isso, não vai fazer sentido. Então, a Moriali, ela nasceu para que a gente fizesse as coisas acontecerem de uma forma muito humana. E às vezes fazendo a pessoa entender, olha, esse bairro é bom, deixa eu te mostrar que ele é bom. Tire esse preconceito. Né? Não precisa, o corretor ele vai atender, ela quer zona 7, vai na zona 7, zona 7, zona 7, não fecha, não vende. Deixa eu mostrar um outro lugarzinho que você vai gostar. Para a gente fechar a conversa, deixa eu aproveitar aqui, porque a gente tratou bastante sobre essa experiência que vocês têm buscado construir com os clientes. E a gente falou sobre imóveis de diferentes
valores, né? Diferentes possibilidades. E um aspecto muito interessante é que vocês hoje têm atuado no mercado, e isso já pela história de vocês, né? Desde esse imóvel Minha Casa Minha Vida, mas vocês transitam até aquele imóvel de alto padrão. E o propósito é fazer com que isso aconteça sempre com experiências que sejam únicas para o cliente, independente do valor do imóvel. Esse é o foco? Eu falo que com 45 dias nós vendemos o apartamento hoje, né, no lançamento, com valor agregado maior, né? Então nós vendemos o empreendimento do Solaia, da Embraed, com 45 dias. Então, assim, a gente vende, e foi através de uma venda do Minha Casa Minha Vida. Nós atendemos tão bem a sobrinha dessa pessoa que comprou esse apartamento de milhões, que ela indicou para essa pessoa. Entende? Então, eu vendi um apartamento de 210 mil para ela, né, que hoje aí se encaixa ali no Minha Casa Minha Vida, com parcela aí de R$1.000 e poucos. E aí o que acontece? Esse profissional, ele tinha um outro corretor, que ele tinha passado a sobrinha, só que era uma venda pequena, era uma venda, ele nem deu muita atenção, para sorte nossa, né? Então veio para nós, realmente era uma venda difícil, precisava fazer a comprovação de renda, então a gente fez toda a estrutura ali para ela, né? Sentamos, assinamos contrato, finalizamos a venda. Passou 5 dias, essa pessoa entrou em contato conosco, querendo comprar um apartamento de alto padrão, exatamente por conta do nosso trabalho que a gente fez. E não era porque era um valor alto, a gente começou ali, num apartamento de 200 e poucos mil, a gente vendeu só para você ver a essência do nosso lembra que eu te falei? O nosso trabalho, a comissão, ela é reflexo de um bom trabalho, e isso denota muito, essa situação denota muito o que a gente tem construído ali. Com 45 dias a gente vendeu o apartamento hoje, mais caro hoje de Maringá para venda, né? Então, a gente ficou muito feliz, né? A gente fez um momento ali com a equipe exatamente porque não é só eu e o Diego. Em muitos momentos foi a corretora que fez um excelente atendimento, que entendeu o nosso propósito dentro de estar ali. Então a equipe conquistou, né, essa venda, né? A gente gosta muito de falar isso. A construção da Moriali, nosso espaço, ela tem uma sala de reunião, né, uma recepção e um living, e aí ela tem uma sala de estar, que a gente fez, um sofá com uma televisão, um ambiente grande, onde nós fazemos nossas reuniões, onde a gente coloca toda a equipe, e as pessoas ficam à vontade. À vontade para ser quem elas são, à vontade para exercer o trabalho de uma forma muito coeso, de uma forma leve, permite-se ali a chorar por algum estresse que passou, a rir bastante. A gente fala assim, às vezes a gente fala, pessoal, segura aí que a gente precisa atender essa ligação, mas porque a gente preza muito por esse ambiente. E isso reflete em todas as nossas vendas. Seja ela de 140 mil, que é uma kitnet que a gente vende hoje, seja um apartamento de 8, 9 milhões, o cliente sente isso. Todas as pessoas que visitaram a gente, depois que a gente inaugurou, a primeira coisa que elas falam, não, que energia gostosa, que lugar gostoso, eu me senti bem aqui, eu estou feliz aqui, isso reflete o nosso trabalho. O lugar influencia, né? Total. Então, assim, o que a gente hoje vende, a gente vende experiência, e a gente não vende mais preço. A gente não está querendo vender 100 mil, 200 mil, 8 milhões, 10 milhões, óbvio, a gente quer vender, né? E a gente tem conseguido bater nossas metas com isso, com a gente vender uma experiência. E a experiência a gente começa vendendo dentro da imobiliária. A nossa experiência dentro do nosso espaço de trabalho é o que reflete o que a gente faz com os nossos clientes. Para a gente foi muito importante a venda desse apartamento, porque nos consolida com o que principalmente a Sueli e eu projetamos para sermos durante esse processo aí de empreender, que é independente da venda. Esse apartamento só foi vendido porque
uma pessoa comprou um apartamento e ela amou o nosso atendimento, amou a forma como a gente conduziu, indicou para uma outra pessoa e essa pessoa tem certeza que vai ter outras e outras indicações, amém, mas é reflexo do que a gente é, do nosso trabalho. Essa história tem que ficar para vocês, né, como lição, para que conforme, né, forem crescendo, nunca percam de vista, né? Oferecer a melhor experiência possível para aquele que é pequenininho, né? Para que esse pequenininho possa, quem sabe, plantar sementinhas junto com vocês para as grandes vendas. E um ponto importante é que quem está comprando, Ronaldo, ele não paga absolutamente nada para nós. Quem está comprando, então, quem vai pagar? Construtor, a hora que a gente vende, o proprietário do imóvel. Então, a pessoa não vai ter custo nenhum. Ah, mas se eu for direto na construtora, eu escuto muito isso. Tá, você pode ir, mas lá um corretor interno vai atender. E não tem diferenciação de valores, né? Então é o mesmo valor que a gente vende lá. E eu penso assim, tudo na vida pode dar um problema. E se tiver um problema, o funcionário, o corretor lá interno, ele vai ficar do lado de quem? Vai ficar do lado de quem paga o salário dele ou vai resolver o teu problema de fato? Nós, ali nós somos idôneos, né? A gente vai conseguir, de fato, lá brigar na construtora, entrar, a gente ter um bom relacionamento lá para poder resolver um problema, às vezes, sei lá, de uma correção, um parcelamento ali, de uma forma errada que aconteceu, alguma coisa que possa acontecer nesse caminho, né? Então, a gente quer deixar bem claro que a gente está disponível tanto para a pessoa ali que quer o terreno ou que quer um alto padrão, a gente consegue e tem equipe preparada. Nossa equipe ela é dividida em especialidade. Então, até porque, né, a gente conseguia atender de uma forma mais coesa, né? Então, tem o que se identifica com Minha Casa Minha Vida, tem o que se identifica com terceiros, e aí a gente, por quê? Porque a gente consegue trazer a melhor solução para o nosso cliente. Então, quem está comprando tem que procurar um imóvel, tem que procurar a Moriali para que a gente consiga aí trazer o imóvel assertivo, rentável e que seja o melhor mesmo daquele momento. Tudo bem. Suelen, Diego, foi uma alegria recebê-los e conhecê-los. Prazer é todo nosso. A gente estava muito ansioso, porque, como eu te disse, pra gente é tudo muito novo. E estar aqui é um marco também, assim como foi a venda do apartamento, pra gente é um marco muito importante. E eu queria agradecer, de verdade. A gente fica meio nervoso, né? O que vai acontecer? E foi muito gostoso, é um bate-papo muito legal, a gente traz nossas experiências e nos faz ser visto também, que é uma coisa muito importante. A Moriali, ela tem 2 meses, mas a gente tem quase uma década de experiência no mercado imobiliário. Então, a gente traz muito disso. A gente não é um bebê, né? A gente só recomeçou de uma outra forma. E a gente está muito feliz com isso. É só um novo momento profissional de vocês, mas que certamente vai ser muito produtivo e de crescimento, né? Nossa torcida por vocês também. Obrigado. Obrigada. Nós conversamos hoje com a Suelen, com o Diego, eles que são os proprietários da Moriali Imóveis, e para entender, né, essa dinâmica do mercado imobiliário, mas principalmente para entender como pode ser o atendimento, como pode ser a experiência de um cliente, de alguém que deseja investir, né, deseja investir em imóveis aqui em Maringá. Né? A cidade de Maringá talvez seja uma das melhores cidades para se investir em imóveis. E o mercado traz inúmeras ofertas de imobiliárias, de corretores, e é importante a gente ter boas referências, né? Gente que possa trazer um diferencial nesse atendimento e principalmente trazer segurança para quem vai comprar. Eu acho que a conversa com o Diego e com a Suelen permitiu que você pudesse conhecer a forma de pensar, a maneira de enxergar o mercado, né, desses 2 empresários do setor, desses 2 profissionais, né, corretores também, que estão no mercado aí há quase uma década e agora, né, empreendendo com uma nova casa, um novo espaço, trazendo essa mentalidade, essa forma de enxergar o mercado de imóveis. Eu espero que a conversa tenha sido produtiva também para você que nos acompanhou.
O Ponto a Ponto é o podcast do Jornal Maringá Post, você sabe, nosso jornal traz as principais notícias de Maringá e região no nosso portal, estamos presentes nas redes sociais, também você tem a oportunidade, então, de nos acompanhar nesses mais diferentes espaços. Eu espero que você tenha gostado do bate-papo, nos acompanhe semanalmente no nosso podcast, com os cortes que também ficam disponíveis nas redes sociais. Eu sou Ronaldo Neso e a gente fica por aqui. E a gente se fala no próximo episódio.